Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esse vídeo. Eu tenho recebido várias autoridades falando sobre a carga tributária brasileira, tanto no programa Na Sua Opinião, quanto no programa Ponto de Equilíbrio. E deputados, senadores, industriais, especialistas, economistas, e todos têm uma opinião coincidente. A carga tributária brasileira é muito alta. Principalmente se a gente comparar o que a gente recebe em troca, né, desse imposto que a gente paga. Então, pessoal, isso daqui é o IPTU da cidade de Orlando, na Flórida. Tem um outro nome, mas é equivalente ao nosso IPTU da cidade de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. O IPTU, a taxa que é paga em Orlando, na Flórida, como na maioria das cidades dos Estados Unidos, está embutido o quê? Está embutido a escola que você tem para os seus filhos, o transporte para a escola, alimentação, rede pública hospitalar, segurança pública e assim vai. Manutenção das ruas, das estradas e assim vai, assim por diante. Então, numa das primeiras vezes que eu vi isso daqui, vocês me desculpem, eu só coloquei aqui porque para não divulgar o nome da pessoa, o endereço, mas isso daqui é a casa onde mora um grande amigo nosso, o Carlson, lá dos Estados Unidos. É a casa onde ele mora. Isso daqui é uma casa de 4 dormitórios, que tem aproximadamente ali eu creio que uns 200 metros quadrados, mais ou menos, num bairro classe média alta, quer dizer, um padrão muito bom. Aí você vai estabelecer o paralelo aí no Brasil. Então você vê, o IPTU é na faixa aqui de $2.500 para esse imóvel. Você vai falar, mas esse IPTU 2.500 a 7.500 é IPTU caro. Aqui é de imóvel caro no Brasil. Nas cidades americanas, como em Orlando, o IPTU ele abrange a escola pública para o seu filho. Então é uma escola pública de excelente qualidade. Independente de você ter 1, 2, 3, 5 filhos, não interessa. A escola pública é muito boa. Além da escola pública, você tem direito ao transporte gratuito dos seus filhos à escola, alimentação na escola. Você tem a rede pública de saúde, que em cidades funciona muito bem, como na cidade de Orlando funciona muito bem, sem custo nenhum. A segurança pública, que é muito melhor, muito mais eficiente que a do Brasil. A manutenção das ruas, das estradas, lá você anda por horas e você não encontra um buraco na rua. Absolutamente nada. As calçadas são perfeitas. O cadeirante pode andar na calçada, você não tropeça, não tem buraco, nada disso. Iluminação pública perfeita também. E aí você vai ver que, se você for computar tudo que você gasta no Brasil para ter tudo isso que está aqui, você vai gastar muito mais do que isso. Mas vamos voltar aqui, como é que é feito a arrecadação desse imposto municipal, que é para segurança pública, educação e saúde. Não é um vereador que se reúne ali e delibera, olha, o IPTU do ano que vem vai ser tanto como no Brasil. Eu vou aumentar 10%, 20%, 30%. E vai lá, o prefeito sanciona e no Brasil está aprovado e você tem que pagar gostando ou não. Gostando ou não, você tem que pagar. Como é feito nos Estados Unidos e na maioria das cidades americanas? Agora, no final do ano, os contribuintes americanos começam a receber documentos como esse daqui. Isso aqui o que é? É uma proposta do valor do IPTU. Nos Estados Unidos, quem determina o valor do imposto que você vai pagar como o IPTU é o próprio contribuinte. Então no final do ano você vai receber avisos como esse, não é um aviso de cobrança não, você vai receber um aviso como esse com propostas. Então o que se especifica? Olha, você quer manter a mesma qualidade da escola, do hospital público, da rua, da segurança pública que você tem? Então, o IPTU, a proposta é essa daqui. Praticamente o mesmo IPTU que você pagou no ano passado. Não, você está achando o IPTU caro, então nós vamos reduzir o IPTU. Então a gente vai reduzir, a gente não vai abrir novas escolas, a gente não vai abrir novos hospitais, vamos segurar um pouquinho a despesa e o valor do IPTU vai diminuir. Ou, não, eu quero que tenha mais escolas, mais hospitais, mais infraestrutura, então o IPTU vai aumentar. Aí uma outra diferença básica, você não dá um cheque em branco
para o prefeito. Ele assume o compromisso, você pode ver aqui depois, ele assume o compromisso da onde será investido o seu dinheiro. Escola, hospital, etc, etc. E ele tem obrigação de investir esse dinheiro aonde você determinou através das consultas públicas. Então não é que você vai dar um cheque em branco e olha, faça o que você quiser. Negativo. Primeiro você vai estipular o valor que você quer pagar. Igual, menor ou maior que o ano passado. Já é uma diferença básica. Segunda, se você estipulou por aumentar o valor ou por manter, você vai escolher aonde esse valor vai ser investido. O prefeito ele vai ter por obrigação construir um novo hospital, construir uma nova escola, aumentar o número de viaturas da polícia, o policiamento, a segurança pública. Quer dizer, não é um prefeito vai fazer o que dá na cabeça dele, não. Ele tem que prestar conta pro contribuinte, para quem paga o imposto. A cidade arrecada, pela Constituição americana, o município tem que cuidar da segurança pública, da manutenção das vias públicas, das escolas, dos hospitais. Ele tem obrigação de investir nisso. E na proporção que você determinou, porque é você que paga. Então você vê, já é a primeira discrepância. Agora, muito se fala também, a carga tributária americana é alta. É alta, é muito parecida com a nossa, para a pessoa física, o imposto de renda, né, da pessoa física. É muito parecido com o nosso. E também o serviço que você tem que levar em conta. O que você recebe em troca no Brasil, no imposto de renda que você paga e no imposto de renda que você paga nos Estados Unidos, já que eles são praticamente idênticos. E uma outra diferença das empresas nos Estados Unidos, quando você compra um produto, por exemplo, você comprou esse grampeador aqui, ele custou $10, está lá marcado $10 na vitrine. Você vai lá, pede o grampeador e vai dar uma nota de $10. Só que o vendedor vai ficar olhando para sua cara e vai ficar esperando o resto. Mas que resto? Não, é $10,65. Por quê? O imposto das empresas aqui do comércio, etc., é de 6,5%. Ou seja, você sabe quanto você pagou de imposto nesse grampeador. Então você pagou $10 por esse grampeador. Na verdade, você pagou $10 mais o imposto de venda, que é 65 centavos. Então dá $10,65. Ou seja, você sabe quanto você pagou de imposto no produto. Agora no Brasil, responda rápido. Quanto você paga de imposto no produto? Tente lembrar um. Eu não me lembro, acho que você também não lembra. Então por isso é uma falta de controle. É uma falta de controle, principalmente por uma displicência nossa como contribuinte, que a gente deveria exigir isso daí. Não, eu quero saber quanto eu pago de imposto no produto. Quanto eu pago de imposto no serviço. O que eu tenho em troca? Então você veja, quando a gente, infelizmente, se queixa da carga tributária brasileira, que ela é elevada, e realmente é, o mais grave é a contraprestação desse serviço. O que você tem em troca? Será que se você recolhesse esse mesmo IPTU aqui, no Brasil, você teria em troca do Estado uma escola de excelente qualidade para os seus filhos, um atendimento médico hospitalar muito bom, uma segurança pública praticamente impecável, ruas sem nenhum buraco, calçadas com manutenção, limpas, uma cidade praticamente sem problemas infraestruturais? Será que você receberia isso aqui no Brasil? É lógico que não. Então chegou a hora de não se comentar apenas quanto se paga, mas de se exigir da autoridade aonde está sendo empregado o seu imposto. Aonde ele está sendo utilizado o seu imposto. E nós temos que pensar também o seguinte, hoje nós damos um cheque em branco para os administradores. Os vereadores determinam quanto será o IPTU. O prefeito usa o IPTU, com raríssimas exceções, de acordo com as conveniências ou a vontade dele, sem uma prestação de contas à população. Em alguns casos existe uma prestação de contas ou alguns compromissos, mas na maioria dos casos não tem. Então nós temos que aprender a cobrar dos nossos governantes. Que a carga tributária é elevada, não tenha dúvida. Mas nós temos que saber cobrar, porque esse dinheiro é um dinheiro suado, é um dinheiro nosso.
E se nós não ficarmos em cima, não cobrar, isso eu estou dando um exemplo como IPTU, mas pode ser seu imposto de renda, imposto do produto, o que acontece? Ele é desviado, porque cada vez se paga mais impostos, tem menos serviço e mais escândalo, e mais corrupção, e mais desvio de verba. E uma outra coisa que eu nem precisaria falar é a diferença também do que acontece com o político, que lá nos Estados Unidos é pego num suposto desvio de verba, ou numa suposta sonegação fiscal, e o que acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, quando o nome do político é envolvido num escândalo, ele praticamente, a carreira política dele acabou. Dificilmente ele consegue se reeleger. Dificilmente. E quando empresas não pagam, porque veja bem, o imposto de renda lá nos Estados Unidos não vale a pena a empresa sonegar, porque ele é baixo. Não vale a pena a pessoa sonegar e correr o risco. Mas alguns que sonegam, as penas são violentas. Violentas. É prisão. E outra, não é aquela prisão que o cara é condenado a 10 anos e sai depois de 6 meses. Lá é 10 anos, o cara fica 9. Então a empresa, ela pensa 10 vezes antes de sonegar. E a autoridade que é envolvida num escândalo de desvio, de corrupção, praticamente é o fim da carreira política dela, além da punição com cadeia. Então por isso é que a gente vê, né? O imposto é caro? É. Mas lá nos Estados Unidos você tem um retorno. Ele funciona. E raríssimos são os casos de quem sonega. Ao passo que no Brasil ele é caro, você não tem retorno, e a maioria das vezes sonega, as empresas sonegam, as pessoas sonegam, e pouca coisa acontece. Só para a gente refletir um pouquinho e pensar, né, no que a gente quer para o nosso país. Qual o futuro que a gente quer para o nosso país? Um abraço.